Hoje é noite do tributo ao rei Roberto Carlos. Ó. Que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que nos acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão. Mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento
peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só.
sabendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muito obrigada. Para os nossos cantores, né, esse casal maravilhoso, Nenê e Elisângela, nós agradecemos imensamente a participação de vocês neste mais um evento do Movimento Espírita, aonde a gente tem a oportunidade de ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos. Para dar início a este momento, depois dessa harmonização belíssima, nós convidamos a nossa irmã Edilene para fazer uma prece. Boa noite a todos. Que Jesus possa estar nos nossos corações neste momento. Eu estava ouvindo o Neném e Elisângela ali, muito emocionada, porque a minha mãe, ela amava o Roberto Carlos, né? E eu estou sentindo a presença dela por aqui desde cedo. Então, eu fiquei muito emocionada, e minha filha também sonhou com ela, mandando um abraço para algumas pessoas, que eu não vou falar o nome, porque senão vai... Para mim, ela não mandou um abraço, mas tudo bem. E ela também, ela era uma defensora das obras de Jacob de Mello, tanto é que a nossa casa, até hoje, nós utilizamos o livro de Jacob de Mello para os estudos do passe. Então, assim, ela gostava muito dele, e tanto é que ela tinha um livro, a primeira edição do livro Passe, ela tinha em casa, e ela deu de presente para a neta dela, mais velha, a minha filha. Então, assim, era um carinho muito grande que ela tinha por aquele livro, pelas obras dele. Então, assim, eu estou sentindo muito ela aqui hoje. Então, neste momento sublime em que estamos aqui reunidos nesta casa de oração, vamos agradecer a Deus por estes momentos de luz e de paz que estamos sentindo neste momento. Agradecer por esta oportunidade valiosa, onde tantos ensinamentos vamos receber nessa noite.
que o Mestre Jesus nos ampara, nos proteja e intua o nosso irmão Jacob da melhor maneira possível para que ele possa transmitir os ensinamentos que nós viemos aqui buscar. Obrigado, Jesus, por tão grande oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Quero dar o nosso boa noite aos internautas. Importante neste momento, todos saibam que a Rádio Portal da Luz está transmitindo este evento. E também estamos aqui com a presença do nosso site www.vozesespiritas.com.br. Então, quem quiser acessar informações, ver as fotos, ver a sua foto, né, pode acessar esse site e lá tem bastante textos importantes sobre a doutrina espírita. Tem algumas pessoas aqui que são escritoras no site. Então, vale dar uma conferida, né? Nossa irmã Jovina, da União Regional Espírita, que está presente, também é uma das autoras, o nosso irmão Jacó. Então, estão todos lá, vários artigos para vocês apreciarem e aprender um pouco mais da nossa doutrina espírita. Esse evento de hoje é uma promoção de algumas casas espíritas, Movimento Espírita Francisco de Assis, Jesus de Nazaré, o Portal da Luz, né, e o Centro Espírita Bezerra, lá de Ponta Porã, né? Essas casas espíritas se uniram e foi no jantar, né, da Semana Espírita que foi feito o convite para o nosso irmão Jacó, que fez uma desagenda, né, desmarcou um compromisso na Bahia, quis vir para o Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, né? Ele é acostumado com o litoral, né? Para ele é melhor vir para cá, ver as onças de cá, né, Jacó? Então, nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês, né, que saíram e vieram aqui nesta noite apreciar essa palestra. Todas as casas espíritas, eu não vou nomeá-las, porque senão vou fazer injustiça. Estou vendo que tem vários irmãos de várias casas espíritas. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui. Temos a certeza que cada um de vocês carregará daqui algo importante para a sua casa, para a sua prática dentro da doutrina espírita. Jacó de Mello é formado em Engenharia Civil pela Universidade do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Psicanálise, espírita de berço, em setembro, é isso? De 1992, publicou seu primeiro livro pela Federação Espírita Brasileira, O Passe. Seu estudo, suas técnicas, sua prática, que se baseou no referencial para estudos do passe nas casas espíritas, com mais de 1 milhão, é isso? 100 mil? Aqui está 1 milhão. 100 mil, então, de exemplares vendidos. Né? Além dos estudos sobre o passe, vai chegar a 1 milhão, viu, Jacó? Sobre os estudos sobre o passe, Jacó de Mello interessa ainda por assuntos ligados ao suicídio, eutanásia e depressão. Nessa noite, convidamos o nosso irmão Jacó de Mello para falar aqui sobre Jesus no contexto atual. Boa noite. Estejamos em paz, agradecendo a Deus pela vida, vivendo-a com a melhor qualidade que nós pudermos. Muita gente às vezes pergunta por que Jesus no contexto atual. Primeira coisa,
porque deixá-lo há 2000 anos não é negócio, não é um bom negócio para ninguém. É muito comum nós, na casa espírita, para não falar das outras que eu não conheço tão de perto, mas na casa espírita nós falamos muito em Jesus num tempo que já passou, parecendo ser difícil trazê-lo para o nosso lado. E a vida tem me mostrado que quanto mais perto eu considero Jesus, muito mais eficiente eu tenho me comportado e ao mesmo tempo entendido a sua mensagem. A mensagem de Jesus, ela sempre foi muito debatida, discutida, alterada, mas de uma forma ou de outra a gente sempre encontra que tem caminhos nessa mensagem que responde a muitas circunstâncias da vida. E por conta dessa minha preocupação de encontrar Jesus apenas nos livros, na história, no tempo, que um dia alguém me pediu para falar sobre Jesus e eu disse que não tinha nada melhor do que falar dele como ele estando aqui hoje. Porque aí eu vou pedir aqui ao meu controle remoto para começar a mudar, porque hoje a gente vive algumas circunstâncias extremamente difíceis. A primeira delas, a violência. A violência tem sido algo desestruturador. Desestrutura família, pessoa, sociedade, psiquismo, indivíduos, países. A violência, ela não tem limites, nem só na sua abordagem, no seu alcance, como, sobretudo, nas grandes transformações constrangedoras que promove na nossa vida. E o que nós ouvimos hoje para lidar com a violência é quase que um eco da própria violência. Nós queremos uma justiça onde a justiça é uma vingança. Nós queremos um freio na violência onde esse freio é uma condenação. Nós queremos que a violência desapareça. Todavia, muitas vezes, a gente não se conforma porque o semáforo ficou amarelo e alguém freou na nossa frente sem aproveitar para adiantar mais um pouco. Nós vemos muito facilmente a violência no outro, mas dificilmente queremos percebê-la perto de nós. Depois da violência, vou ficar aqui um pouco de lado para poder dar uma mirada na sequência, que eu não lembro. Nós temos esse outro item aí, que nós, Brasil, vivemos aí de uma maneira muito mais dolorosa ainda, a corrupção. Aquela corrupção que está entranhada na gente. Cada vez que a gente compra um CD falsificado, cada vez que a gente quer burlar, dando uma gorjeta para ter algo melhor, todas as vezes que a gente tenta, de alguma forma, enganar os nossos filhos, dizendo inverdades a ele, e dizendo inverdades porque pensamos que com isso estamos gerando uma boa educação, e também tem a grande corrupção, que é aquela que a gente não confessa para a gente mesmo. Muitas vezes, quando a gente cria essa expectativa, a grande corrupção, a gente já imagina lava-jatos e companhia limitada. Isso talvez já nem seria mais considerado como uma corrupção. Isso aí é um conjunto de desacertos, onde a sociedade como um todo já se perdeu também. Nós estamos meio perdidos com isso, exatamente porque nós não temos encontrado em nós a força suficiente para vencer os menores desafios. Se alguém nos propõe, você passa num concurso, desde que a gente já não quer mais saber o que poderá vir, a gente já concorda de saída. Isso tudo é corrupção. E é uma corrupção que nós permanecemos com ela intrinsecamente e de maneira calada. É preciso que, num dado momento, a gente repense tudo isso. Porque é muito fácil a gente querer que as operações policiais, as operações jurídicas, resolvam esse grande mal-estar em que nós estamos metidos. Mas se nós não resolvermos no próprio foro íntimo, no próprio lar, na nossa própria sociedade, nós vamos ter muitas dificuldades. Recentemente, lá na nossa instituição,
Chegou uma pessoa às quartas-feiras, que é quando nós fazemos o atendimento por passes magnéticos pela manhã, e chegou uma pessoa muito conhecida da sociedade, e conhecida porque tem poder e tem dinheiro, e achou que poderia chegar a hora que quisesse, e na hora que chegasse, obviamente, alguém abriria um jeito para entrar na frente de todas as pessoas que chegaram cedo. Foi uma tristeza para a pessoa e para nós. Para nós, porque nós tivemos que perseverar no direito de todo mundo. E é muito desagradável quando alguém chega querendo usurpar direitos e você tem que servir de para-choque. E foi desagradável para ele que disse, onde eu vou, todo mundo me abre as portas, e você está fechando as portas. Todavia, as portas estavam abertas. Estavam fechadas as portas de uma pequena corrupção, que é ver que tinha pessoas que chegaram 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e ele chega às 10 horas da manhã num carro com ar-condicionado, com motorista, e acha que tem direito de entrar na frente de todo mundo. Nós temos que aprender não apenas a não querer vencer isto, mas também não deixar que a gente seja levado pelo mesmo roldão. Então nós estamos hoje aí com grande violência, com muita corrupção, e também temos depressões. Depressão, mal do século. A gente vai falar sobre isso no seminário. Se alguém aqui for participar do sábado e domingo, verá que tem umas abordagens interessantes. Mas não é o mal do século, a depressão está sendo o mal do milênio. Se a gente não cuidar, já já a gente não vai ter mais saída para isto. Quando a AIDS imperava no mundo, deu um choque na humanidade, como uma nova praga, praticamente chegou como uma praga que iria dizimar a humanidade, ela no seu ponto áureo, ela chegou a 0,475%, ou seja, menos de 0,5% da população mundial estava contaminada com o vírus HIV. A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, está para chegar aos 20%. E nós continuamos indolentes, e essa indolência vai levar a humanidade a uma crise extremamente severa. A depressão está tomando conta, e nós sequer avaliamos as causas. A gente apenas titula, dá rótulo. Todo mundo tem um rótulo para a depressão, principalmente para o depressivo. O depressivo é depressivo porque não está nem aí, porque não quer sair da crise, porque aquilo é acomodação, porque falta é trabalho, põe ele para suar ao meio-dia carregando coisa que acaba a depressão. Entretanto, quem diz isso nunca foi à África, vendo aquele povo passando fome, passando todo tipo de necessidade e tendo que sobreviver apesar das depressões em todos os sentidos. Temos ainda a depressão. Temos as dores infernais que a gente vive. Quantas patologias temos hoje que ainda não encontram um grande apoio da ciência? Quando a gente tem um câncer que vira uma metástase, principalmente que pega alguns órgãos ou os ossos, aí a gente começa a lidar com um mundo de dores violentíssimas. Ah, mas para isso tem morfina. Mas até a morfina ela tem um limite. A dor vai além desse limite. E o que a gente faz? Simplesmente deixa para lá, porque a medicina não tem jeito? Ou a gente procura uma solução? Como é que Jesus, vivendo hoje, viveria essa situação? Será que ele simplesmente deixaria a dor estar aí porque sofre quem precisa? Porque é um argumento muito simples o nosso. Se você está sofrendo é porque você precisa passar por isso. Mas talvez, e Allan Kardec já perguntou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, não seria a hora de nós perguntarmos que meios Deus pôs em minhas mãos para aliviar o sofrimento do outro? Apesar de que a gente tem esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes nós encontramos muitos espíritas dizendo que é karma. Por falar nisso, o karma nem é uma palavra espírita, que é lei de ação e reação, que importa deixar a vida seguir o seu curso. E nós nos excluímos dentro desse projeto e deixamos então o mundo meio de ponta cabeça, em polvorosa, por conta de dores intensas, que nem encontra amparo, nem parece que encontra perspectivas.
dentro das propostas espíritas, nós encontramos que há motivos e há condições de se fazer superação, desde que isso não fique apenas no discurso, desde que isso não seja apenas uma palestra agradável. É óbvio que aqui eu estou tocando em muitos temas, mas todos esses temas, um por um, nós poderíamos passar aqui 1h30, cada um deles, a discutir como encontrar soluções. Mas como a gente vai colocar Jesus no contexto, vamos em frente. As crises, estamos nelas agora, onde os nossos guarda-chuvas viram barcos, porque agora já nem tem barco, nem tem mais como a gente se mova. São inundações, são crises financeiras, desempregos, quantas crises nós vivemos e como superamos tudo isso. E depois nós temos a arrogância, essa prepotência que a gente tem, esse sentido de que no Brasil recebeu um nome muito delicado, jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma forma de arrogância, porque você quer dar um jeitinho para burlar, e aí nessa burla a gente vai e volta a todos esses temas. Mas que arrogância é essa nossa? A nossa arrogância muitas vezes é até a de ser espírita. Ah, mas eu sou espírita há 30 anos. Sim, mas isso, você é espírita há 30 anos? Ou isso já é um título que você detém para agredir ou ofender a quem quer que seja? Eu tenho uma filha muito pequena, na realidade eu tenho 3 filhos pequenos. Eu tenho um casal de gêmeos com 9 anos e meio e tenho uma pequenininha com 3 anos e meio. Essa pequenininha, é raro o dia que ela não me ensina alguma coisa. E ela tem 3 anos e meio. E eu aprendo tanto com ela. Agora, eu poderia ser arrogante. Se ela fosse falar, descale-se. Você tem que ouvir os mais velhos. Arrogância. Era uma arrogância do passado que, de alguma forma, a gente transita com ela para o dia de hoje. E a gente tem sido arrogante em tudo. Hoje de manhã, quando eu vinha para cá, a moça da companhia aérea, ela disse que tinha que abrir a caixa, que eu disse que tinha livros. Ah, pois não, pode abrir. E ela foi abrir a caixa pelo lado errado. Eu disse, olha, abre por esse outro lado aqui que dá certo. Eu disse, mas eu tenho que abrir a caixa. Eu disse, nossa, mas você é tão jovem, tão bonita, tão cedo, tão estressada. Ela tomou um susto. Eu disse, não precisa, se você... Não, então se eu quiser que venha abrir. Não, eu não quero abrir porque eu já fechei. Quem quer abrir é você, então abra. E é o que eu estou a fazer, tá bom, só estava lhe dizendo onde era melhor para abrir, mas você quer abrir pelo outro lado, você vai ter que fechar do mesmo jeito. Quando foi lá no meio do atendimento, ela chegou e disse, o senhor não gostaria de que eu colocasse mais um... Mudou o tom, porque ela viu que eu estava desarmado. Eu poderia muito bem ter sido arrogante. Eu sou o passageiro, eu pago a passagem, você é funcionária e faça. Isso a gente ouve todos os dias. Na fila do caixa, do banco, na fila do caixa, do supermercado, dentro de casa e onde a gente trabalha. E tudo, essa arrogância está muito forte na nossa vida. A nossa vida está muito descompensada por conta desse conjunto de situações. Vejam que coisa interessante. Primeira vez que eu venho nesta casa, eu poderia muito bem estar falando aqui só de Jesus bonitinho, porque Jesus, quando ele esteve no meio do nosso ambiente, deixando um perfume no ar que dura até hoje. Só que quando a gente termina a palestra, vai embora achando que o perfume vai cobrir tudo e que a gente pode continuar do mesmo jeito. E o perfume do Evangelho, ele tem que ser um de renovação, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, porque esse é um problema muito grande que a gente tem de ler o Evangelho, e não é um problema espírita, é um problema dos cristãos como um todo. Nós queremos ler o Evangelho, mas não vivê-lo, não senti-lo, não fazer com que ele faça parte da nossa vida. Não é para ser santo, de forma nenhuma, até porque em Espiritismo não existe a figura do santo. Mas é para que nós sejamos melhores e vivamos melhores. Como é que eu posso viver melhor se eu estou em desacordo com a minha própria consciência? Ah, mas todo mundo faz isso. Todo mundo? Quase todo mundo. Quase todo mundo. E você? Eu tenho que pensar nisso. Porque enquanto eu achar que todo mundo faz e, portanto, eu tenho o direito de fazer, esse mundo não muda. E esse mundo não mudando,
tudo isso que aqui passou vai continuar. Nós vamos ver Jesus no dia de hoje, como é que seria com essas mesmas coisas. Como é que ele trataria hoje, mas pegando o contexto dele lá atrás, simplesmente trazendo agora para o hoje. No caso da violência, Jesus teve um grande momento que foi quando vieram apedrejar a mulher. Ali está numa situação crítica. A mulher tinha errado, ela estava errada. Havia uma lei que dizia, tem que ser feito isto. Então não havia um erro em termos de consciência coletiva. Ali se estava cumprindo uma determinação legal. E Jesus, em vez de dizer, cumpra-se, apedreje-se, ou então disse, me dê uma pedra, já que está todo mundo apedrejando, deixa eu jogar uma também. Ou então dizer, não, jogue, mas jogue com menos força. Ele não diz nada e começa a escrever. E aí entra o mundo das suposições dos vários teólogos e dos vários estudiosos. Ele começou a escrever alguma coisa do Antigo Testamento. Outros, ele começou a escrever reflexões morais em que fazia aquelas pessoas dizerem, nossa, como é que eu posso querer fazer isso se eu também pequei? Há, inclusive, a hipótese de que ele tinha dito de que uma mulher erra, mas ela não erra sozinha. E se ela errou, foi porque alguém coabitou-a, alguém foi copartícipe do mesmo erro. E que, portanto, o erro não é individual. O erro já seria ali de uma coletividade, ainda que fosse de dois. E depois há a terceira hipótese de que Jesus teria começado a escrever os delitos de cada um de forma objetiva, só não dizendo o nome. E os homens liam aquilo e se retiravam. Liam e se retiravam. Ou seja, Jesus enfrentou a violência sem qualquer violência física, sem dar espaço para que a violência física se manifestasse. E depois deixa uma lição que nós não percebemos. Quando ele termina, ele olha para a mulher e pergunta, onde estão aqueles que te condenavam? A pergunta de Jesus é curiosa. Os que te condenavam não foi os que te julgavam. Ali era um caso de condenação. O julgamento já tinha havido. Quando? Na hora que se sabe que ela estava traindo, ou que ela estava sendo infiel, ou que ela estava vendendo o próprio corpo. Aquilo já se julga, e já que se julga, agora vai para a condenação. E Jesus pergunta, então, que Deus que te condenavam? E ela disse, foram embora. E o que é que ele disse? Eu também não te condeno. Ótimo, ele não era igual aos outros. Mas ele disse algo que depois a gente inverteu. Mas vá e não tornes a pecar. Quando Jesus profere isso, ele está dizendo, eu não te condeno, mas eu concordo com o julgamento, eu te julgo, você pecou. O julgamento é um direito inato do ser humano. A gente explora muito essa situação, não julgue para não ser julgado, mas não é no sentido de não julgar, porque o julgamento ele é natural. Julgamento ele se baseia sempre num sistema de comparação. Eu julgo que esse ambiente está muito claro porque tem muita luz. Aí para uma outra pessoa acostumada com mais luz ainda diz o ambiente está escuro. E os dois estamos certos, porque estamos analisando, estamos comparando, estamos julgando. Você está melhor com esta roupa do que com a outra. O seu cabelo curto é mais bonito do que o seu cabelo comprido, porque quando comprido você não cuidava. Ah, que engraçado, você já estava ficando com os cabelos brancos e agora virou louro. Que coisa mágica essa natureza. Isso tudo é julgamento, nada disso é condenação. Mas quando a gente diz, você fez isso e por conta disso vai pagar, aí entrou na condenação. Era o que Jesus dizia, eu não te condeno, mas vá e não peque mais. Ali estava o julgamento. Porque se você pecar mais, algo pior poderá te acontecer. O que seria algo pior? Ela se pega por mais gente e ninguém defendê-la, ou seja, voltaria à inclemência da violência. Jesus combate a violência de uma forma totalmente inusitada. A forma de dizer, eu também não te condeno.
Ou seja, eu parto da minha experiência pessoal e não da experiência pessoal da coletividade. Ele não se contrapôs à lei e ficou calado, mas ele levantou uma outra lei maior e fez com que aqueles violentos repensassem o fenômeno. Depois Jesus, no próximo situação, que foi a da corrupção, Jesus fez uma proposta para nós, que essa eu considero quase que uma violência. Dai a César o que é de César. A gente, quando pensa isso, com a cabeça aberta, a gente vê como Jesus foi duro na proposta dele. No exemplo que ele dá, de quem é essa moeda, de quem é essa inscrição? É de César. Então vai dar a ele, não é dele. Então dá para ele. Como é que a gente poderia traduzir isso? Normalmente a gente traduz pagamentos de impostos. Mas será que Jesus estava a se referir apenas a pagamentos de impostos? O que é a rigor? Dar a César o que é de César. Dar a César o que é de César, a gente pode traduzir de uma forma mais genérica ainda. Dar à terra o que é da terra. E o que é da terra? Aí a gente vai ter que olhar na própria natureza. Um grão de milho, se bem plantado, e se ele florescer, ele dá centenas, milhares, às vezes até milhões de outras sementes. Ou seja, um grão de milho, ele cumpre um papel de dar à terra o que ele está a receber da terra. E nós o que fazemos? Apesar da miséria em que o mundo vive, nós hoje temos o maior índice de desperdício que a humanidade jamais viu. O volume do que se desperdiça de frutas, de legumes, de produtos de primeira necessidade, que daria para a humanidade inteira viver saciada, é maior do que a necessidade da humanidade. Então estamos dando à terra o quê? Nada. Ah, mas ele disse também que dê a Deus o que é de Deus. Eu faço uma proposta bem decente, esqueça essa parte. Se limite a fazer bem, dá à terra o que é da terra. Alguém te sorriu, sorria para a pessoa. Você não está sendo religioso por isso. Você está sendo educado como uma formiga. Porque uma formiga passa pela outra e cumprimenta. E nós, quando passamos por uma pessoa que a gente não se lembra, que a pessoa diz, oi, tudo bem? Quem é? Responda, tudo bem, e depois discuta a hipótese. Mas a gente não dá à terra o que é da terra. A gente não dá um sorriso, a gente não dá um cumprimento, a gente não devolve, uma roupa ficou desgastada. O que a gente faz com roupa desgastada? Põe no lixo. Mas será que o lixo é o melhor lugar para ir uma roupa desgastada? Será que você não teria nenhuma outra opção? Conheci uma casa espírita que tem uma espécie de um brechó muito grande e que eles, a cada 2 meses, fazem uma promoção no brechó. Ele pega tudo que tem no brechó e vende em 3 preços. 1, 2, 3 real. 3 reais. As peças melhores, mas quando são melhores, são muito boas, são vendidas a 3 reais. Sendo que as pessoas que são assistidas na sociedade, as pessoas carentes, quando vai ter a feira, eles selecionam as pessoas que são mais carentes e dão vale compra, para elas não deixarem de ir, nem deixarem de comprar. Olha que coisa fantástica. Ah, mas desse jeito não vai faltar mercadoria. Não, porque na feira anterior sobrou uma mercadoria que nem por R$1 ninguém quis comprar. Nem colocando 2, 3 juntas por R$1, ninguém quis comprar. E pior ainda, muitas dessas roupas ficam. Você pode comprar o que você quer, depois de você comprar tudo, tem ali umas caixas cheias de outras roupas. O preço delas, 0. Pode procurar, fuçar e levar para você. E eu perguntei, como é que isso sobrevive? Jacó, quanto mais a gente dá, mais as pessoas que vêm se entusiasmam e devolvem. Não devolvem aquela mercadoria, devolvem trazendo outras.
A própria sociedade que ia jogar no lixo, de repente encontrou uma forma útil de ajudar. E aí, quando a gente começou a fazer as cestas de graça, custo zero, não foi por bondade nossa. Você está pensando foi porque a gente ficou generoso demais. Não, vamos vender por 1, por 2 e por 3, e ainda o que for muito ruim a gente dá para eles. Não, porque o que era muito ruim a gente ainda queria fazer alguma coisa. A gente colocou ali porque já não tinha mais o que fazer. E aí colocamos. E aí que coisas interessantes. Uma senhora chega com a nota, só, não é em dinheiro, a nota que ela recebeu de brinde de R$10. Ela comprou os R$10. E de repente ela estava com cara de choro. Mas por que você está meio chorosa? É porque eu tenho 8 filhos. E quando eu juntei tudo, não dá roupa para todos eles. Ele disse, mas claro que dá. Não, não dá. Mas continue procurando. Aí ela disse que saiu meio chorosa, chegou uma outra assistida e disse, por que você está assim? E ela explicou, disse, que nada, mulher. Eu já com R$5 comprei um bocado de coisa, tudo que eu queria, está sobrando 5. Toma, compra mais. Nossa, quer dizer que o miserável ajuda o miserável. Mas quem não é miserável é tão miserável que não quer ajudar ninguém. Afinal de contas, o que é que a gente está a fazer nessa vida? Como é que a gente pode melhorar o mundo? Aí o que que acontece? Vendemos, muitos dos que estavam, como ele, no caso ele disse, esse é um caso dessa mulher dos 8 filhos, a gente de repente forjou porque tinha que ajudá-la. Aí forjou, perguntei. A gente teve que ser desonesto. Eu digo, como assim? A gente sorteou mais vales brindes. Sim, mas sorteou como? Não, a gente colocou mais 5 vales. Porque um tinha que ser dela. Mas se a gente desse um para ela, os outros iriam ficar com raiva. Então a gente sorteou 5, mais um, já estava a carta marcada, era dela. Que legal! Já que a gente tem que fazer algum suborno, vamos fazer um suborno em favor do bem. E não de levar vantagem. Mas isso a gente vê aqui em todo canto. Agora a gente tem que estar atento. E aí eu pergunto, vem a pergunta fatal. E daqui a 2 meses, como é que vai estar? Jacó, o problema é esse. A cada 2 meses tem mais mercadoria, a gente já não sabe mais o que faz. Mas como assim? As pessoas estão se entusiasmando. Quem trazia 1 a 2, agora traz 10, 20. Quem não trazia dos filhos, agora traz dos filhos, e agora estão trazendo também bonecas, estão trazendo carrinhos, e o negócio está virando um pandemônio, a gente vai ter que aumentar o espaço para poder caber tanta coisa. Estamos fazendo exatamente o grão de milho. É um grão de milho plantado que começa a se multiplicar. Mas isso é simples, é dar à terra o que é da terra. E a Deus o que é de Deus? Jesus teve esse diálogo com Nicodemos. Mas como? Tu não me entendes quando eu te falo que é preciso que voltes ao ventre da tua mãe? Mas como é que um homem velho como eu pode voltar ao ventre da mãe? Doutor em Israel, tu não entendes quando eu te falo da coisa da terra? Uau! Reencarnação é coisa da terra, não é coisa de Deus. De Deus no sentido sobrenatural. Não é o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Reencarnação está aqui no reino de César. E a gente está tratando reencarnação como se fosse aqui o ápice da divindade. O ápice da divindade está muito mais longe. E como é que nós estamos trabalhando o dar a César o que é de César? Eu sei que é desconfortável. Uma vez eu falei isso, e no dia seguinte um amigo me telefonou, Jacó, você endoidou? Eu disse, bom, doido eu sou desde que de novo eu sou doido. Não, mas eu acho que você piorou. Digo, deve ter piorado, agora me diga por quê. Ele disse, Jacó, você falou que esqueça dar a Deus o que é de Deus, basta dar à terra o que é da terra. Eu digo, me diga uma coisa, você já consegue dar a Deus o que é de Deus? Ele disse, eu tento, sim, pois me diga como é que você tenta. Aí ele começou a falar, olha, um dia passou uma pessoa lá, em casa eu fui ajudar, bom, isso é a César o que é de César.
Não, porque tinha uma pessoa que estava muito nervosa e me ofendeu e eu fiquei chateado, e aí eu perdoei, e isso também é da terra. Mas como assim? Claro, se você não perdoar, você vai ter câncer. Então você está perdoando para livrar seu corpo de um problema lá na frente. Ah, Jacó, então assim, tudo que eu fizer é para a terra. Pois esse é o problema. A gente está pensando que já está fazendo coisas para Deus, e a gente está deixando de fazer os da terra, pensando que um dia que fizer para Deus já está tudo resolvido. Aí Jesus vem e faz essa proposta daí. Na hora de trocar um dinheirinho, vai lá, tá bom, pode deixar, dá a César o que é de César. Pode passar, por favor. Na depressão, o que ele falou? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Onde é que está a diferença entre isso e o que a gente faz? A diferença fundamental é que eu vos aliviarei. Nós fazemos assim, você precisa ir ao médico, você precisa se tratar, você precisa ter fé, você precisa fazer evangelho no lar, você precisa ter reforma íntima, você, e aí a gente diz, Jesus, e o senhor vai fazer o que comigo? Nada, ele não faz nada. Como assim? Parece que não, porque a gente acha que chega num centro espírita e ouve, fala, e troca ideias, e estuda, e no final, agora os bons espíritos vão cuidar da gente. Um dia um amigo, ele era espírita de muito pouco tempo, e ele estava hiper, super, extra entusiasmado com as descobertas do espiritismo na vida dele. E ele foi fazer uma das suas primeiras palestras, e por acaso eu estava lá. E eu digo por acaso porque era um centro que eu não frequentava, mas naquele dia eu tinha ido, porque eu tinha esse hábito de vez em quando ir em centros que eu não conhecia. E aquele dia eu estava lá quando ele foi fazer essa palestra. E aí ele começou a falar e disse, olha, ser espírita é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu estou aqui, deixei os meus afazeres para vir cumprir a minha missão. Eu digo, Jesus Cristo. Quer dizer que ele já se acha um missionário, porque veio fazer uma palestra. E olha, para vocês terem uma ideia, eu vim de carro hoje, por certo ele das outras vezes não ia, mas naquele dia ele foi de carro. E meu carro está ali fora. Ninguém, nenhum ladrão, ninguém toca no meu carro, porque como eu estou cumprindo um trabalho espiritual, os guias estão ali fora cuidando do meu carro. Eu digo, pronto, o centro está abandonado, porque os guias estão tudo lá no meio da rua. É um desvio total. E eu fiquei ali a pensar, digo, meu Deus, como é que eu vou fazer com esse rapaz para ele aprender essa lição? Por isso é que eu digo que eu sou obsidiado. Olha que ideia que eu tive. Eu chamei uma outra amiga, disse, vamos ali fora. Jacó, não, a gente já volta para a palestra, vem cá. O que é? Disse, olha, a rua aqui ela é uma descida. Dava para a gente empurrar aquele carro lá, deixar ele lá embaixo. Mas Jacó disse, não, e a gente vê se ele estiver fora de marcha, a gente dá um jeito, a gente pega a chave. Eu sei que eu não me lembro bem como foi, eu sei que a gente conseguiu abrir o carro, colocamos em ponto morto, descemos, deixamos o carro lá embaixo. E voltamos para assistir o resto da palestra do irmão missionário. Ele entusiasmadíssimo com a sua pregação, acho que ali ele estava, e foi ótimo, né, que ele estava exercitando bem. Quando termina a reunião, ele sai todo feliz, olha, é muito bom, meu irmão, e abraçando todo mundo, e feliz, e todo mundo agradecendo, e quando ele chega na porta, Senhor, cadê meu carro? Eu digo, os guias levaram. Porque não foi ladrão, não foi bandido, foram os guias. Os guias precisaram atender alguém, mas não pode. Como é que pode? Aí ele se desesperou. Aí foi que alguém perguntou assim, como é o teu carro? Que ele ficou tão cego que ele só olhava a vaga do carro dele. E ali não tinha carro. Ele não foi incapaz de procurar. Não, e meu carro? Aí alguém chegou e disse, teu carro é de que cor? Era? Não seria aquele que está ali. Mas eu deixei aqui, eu disse, pois os guias devem ter levado para lá. Depois eu conversei com ele, eu disse, olha, não me leve a mal, não me interprete mal, mas não faça assim, porque as pessoas ou vão sentir que você está ridículo,
Ou as pessoas vão pensar que agora está bom, não vou mais dar gorjeta para ninguém, não vou deixar em estacionamento, vou deixar aqui que os guias vão tomar conta. Aí no dia que levarem o carro, como é que fica? Você é uma pessoa igual a qualquer outra. Ponha isso na sua cabeça. Graças a Deus que ele não ficou ofendido comigo, porque depois ele soube, né? E ele soube assim meio que por acaso. Quando ele chegou lá no carro tinha um papel. Foram os espíritos iluminados de Jacó e fulano que trouxeram seu carro aqui para baixo. Porque seria covardia eu fazer tudo isso e também não me entregar, né? Não me autodenunciar. É preciso que a gente pense no eu vou fazer, como ele disse, pode deixar. No eu vou fazer, eu vou te aliviar. E nós como espíritas fazemos o quê? Alguém está com depressão, você vai fazer o quê? Ah, eu acho que eu vou dizer que vai lá no centro. Sim, ela vai lá no centro. E você vai fazer o quê? Conta-se que Jesus teve essa proposta junto com Pedro. Que Pedro teria dito, mas Senhor, esse povo é muito mal agradecido, Senhor. A gente faz tudo para o povo e o povo vai embora, nem agradece. Ele disse, Pedro, o que foi que você fez hoje? Ah, hoje de manhã eu trouxe pão, distribuí. Mas foi você que fez o pão? Não, eu peguei ali na padaria do... Muito bem. E o que foi mais que você fez, Pedro? Ah, inclusive tinha uns meninos aqui, estavam todos mal vestidos, e eu consegui umas roupas para eles. Ah, que bom, você pegou, costurou a roupa, fez a roupa, tirou a roupa da sua casa. Não, eu saí pedindo, consegui, dei. E depois pergunta outra coisa, e Pedro mais uma vez escolheu não sei onde. Mas Jesus, Pedro, eu queria que você prestasse atenção. Eu quero saber o que foi que você deu seu. Porque até agora você só deu dos outros. Eu quero saber seu. O que você deu? E agora o senhor me pegou. Porque se ele fosse falar no dia de hoje, é assim que ele ia dizer, né? Agora sujou. O problema é que a gente quer falar sempre com voz de locutor para ficar distante. Então Jesus, falando com Pedro, o discípulo amado, e perguntava a ele, Pedro... E tu fizestes o quê? E Pedro então olhava para Jesus e dizia, Senhor. Aí fica aquele discurso assim, parece novela das 8, né? Aquela coisa bonita. Não, tira tudo, põe Pedro para cá, põe Pedro sendo eu e vamos conversar com Jesus dessa maneira. Aí muda, porque a gente vai descobrir que é preciso que nós doemos. Queremos corrigir, vamos fazer uma correção. Apaga, passa um X no nós doemos. Apaga o verbo, vamos colocar outro. Que nós nos doemos. Então, quer dizer, não é dar, é doar-se. Essa é a grande diferença. Quem tem Jesus ali bem perto, doa-se. Você pode até dizer, traga aqui, ótimo. Mas Jesus nem sempre fez daquele jeito. Chega o homem e diz para Jesus, Senhor, o meu escravo, meu servidor, está muito mal, tendo crises. Eu queria a sua ajuda. Jesus respondeu com 3 palavras. Irei e o curarei. 4, né? Irei e o curarei. Ele não disse, traga, eu vou ver o que é, deixa eu ver se tem condições, nada. Eu vou e curo. Ponto. Essa é uma proposta ousada. A gente não se propõe nem a aliviar, quanto mais a ir e fazer. E muitas vezes o que está faltando dentro da nossa vivência espírita é exatamente isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que viver. Ah, mas nem todo mundo faz isso. Sim, e daí? Qual é o problema? Nem todo mundo faz. Um dia um amigo, já desencarnado, ele já tinha fundado lá em Natal 400 espíritas. Ele fundava assim, comprava um terreno, construía uma casa sem dizer nada, e um belo dia ele dizia, olha, eu fundei um novo centro espírita e queria fazer uma inauguração. Convidavam as pessoas e o centro começava a funcionar. Daí a 2 anos já tinha diretoria constituída, já tinha palestrante, já tinha cabine de passe, tinha tudo, estava tudo pronto. Aí ele começava a se afastar do centro. E as pessoas começavam a perguntar, mas o que... Não, é porque eu estou com outra ocupação, estou trabalhando muito, tal. Quando descobriam, ele já tinha comprado outro terreno, construiu outro prédio, abriu outro centro e fez 4 desse jeito. E um dia eu conversando com ele, perguntei, mas
Que coisa, né? Se as pessoas fossem assim como você, disse, não, Jacó, pelo amor de Deus, não queira não. Eu disse, mas por quê? Disse, porque enquanto ninguém está fazendo, é bom porque eu posso fazer do jeito que eu quiser, no lugar que eu quiser. Se todo mundo começar a fazer, aí eu não vou ter mais onde fazer, aí eu vou ter que procurar outra coisa. Porque eu não sei aplicar passe, não sei fazer palestra, não sei dirigir reunião, mas construir, fazer e colocar para funcionar, eu sei, pronto. Pelo amor de Deus, não queira que muita gente faça isso não. Deixa o espaço para eu fazer. Eu dizia, nossa, que coisa curiosa, como as pessoas podem, tendo as condições, fazerem. E ele não pedia uma foto, ele não fazia questão de aparecer. Um desses centros que ele fundou, que foi o maior de todos, até hoje, sequer neste centro tem uma foto dele dentro de uma secretaria. Ninguém nem sabe. Eu sei porque na época eu conheci. Mas eu já perguntei com pessoas que frequentam lá essa casa, ninguém sabe quem foi aquele homem, nem ao menos que ele morreu ou que ele está vivo. Ninguém sabe. Ele não tinha a menor preocupação com isso. E que coisa boa, deixou os frutos. Isso é essencial. As dores intensas, as dores que todos nós passamos. Por exemplo, imagina uma dor como essa daí, isso aí é a tal da gota. Que doença infernal. Ela existe desde o início da humanidade. E com todos os avanços que a gente tem até hoje, continua ali o ácido úrico quando ele começa a atacar, haja dores. Dores intensas. Dá uma clicada aí, por favor. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. O que isso tem a ver com as dores intensas? As nossas maiores dores são as dores emocionais, psicológicas, espirituais, morais. São as nossas maiores. Quando a gente lê e lembra de Jesus dizendo isso para o jovem, porque tinha grandes haveres, a gente lê isso e já sai da regra. Por quê? Ah, mas eu não sou rico como ele, eu não tenho o que ele tinha. Ah, se fosse eu, o que é que tem se fosse você? Tem uma historinha de uma pessoa que conta isso. Chega um amigo que depois de muitos anos sem se verem, um dos amigos prosperou muito. E ele vai à casa do amigo. E chega lá e diz, nossa, rapaz, como você cresceu, que casa maravilhosa essa. Casa com tantos quartos, com sauna, piscina, espaço para quadras. Nossa, mas que casa maravilhosa. Ele disse, rapaz, eu garanto a você que se eu tivesse 2 dessas, eu daria uma para você, que você foi meu melhor amigo sempre. Disse, mas você só tem essa? Só tenho essa. Que pena. E esse carro maravilhoso que você tem aqui? Disse, rapaz, você está sem carro? Estou sem carro. Se eu tivesse 2, eu te dava. Que pena. Mas pelo menos essa sua camisa também, camisa bonita. Disse, tá, muito obrigado. Mas você também não vai dizer que me dá? Disse, não, porque essa eu tenho 2. Aí eu já não... É mais ou menos assim que a gente vive com as coisas. O que eu não tenho, eu dou. Eu sou totalmente perdulário. Ah, você quer o quê? Ah, tá bom, eu dou. E você tem? Não. Minha mulher, ela dá aula na escola pública. E fizeram uma pergunta, negócio de avaliação do MEC, não sei do quê. E fizeram uma pergunta, você participa das reuniões de avaliação da escola? E ela me disse, eu disse que não. Eu disse, mas espera aí, você disse que não, eu vou para outras reuniões. Mas e a reunião de avaliação? Não, eu disse que não, porque nunca houve. Sim, mas a pergunta era se você participava. Pois é, eu não participei porque nunca houve. Eu digo, e se você tivesse respondido sim, participo de todas? Aí alguém dissesse, mas nunca teve nenhum. Pois é, mas eu estou lá. Como é que fica? Não, mas eu não me sentiria confortável. Por quê? Por que você não se sentiria confortável? Que nesse caso tanto faria você dizer sim ou não. Ela disse, não, mas se eu dissesse isso eu poderia estar me sentindo falsa. Na realidade eu nunca participei. Eu digo, e se na avaliação disserem que você é relapsa e não vai para as reuniões? Porque lá no questionário final não sabe se tem ou se não tem reuniões. Mas eu prefiro dizer que não fui. Digo, muito bem. Na vida a gente passa por isso. Será que a gente está disposto a ser tão honesto ao ponto de dizer, eu posso ser mal interpretado e levar o prejuízo,
mas eu não me permito levar o lucro de uma coisa que eu não faço. Isso às vezes é difícil. E olha que eu provoquei para ver se ela dava o braço a torcer. E ela não deu. Ela disse, não, se eu tivesse que fazer de novo, eu ia dizer que não participava. Eu disse, não é que você não participava, você não participou. Disse, não, mas a pergunta era se eu participava ou não. Eu digo, olha que coisa curiosa. Quanto na nossa vida a gente se defronta com uma situação como essa? Como é que você trata seus filhos, bem ou mal? De jeito nenhum. Nossa, você é relaxado com seus filhos? Não, eu não tenho filho. Eu não tenho filho, então... Sim, e como é que você trata, então, o filho? Essa é uma pergunta difícil. Como é que você trata o filho? Aí você pergunta, que filho? Você tem um filho? Tenho. Esse eu trato bem. Não, mas não é ele que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o filho. O filho Jesus? Não. Eu estou perguntando o filho. Mas qual filho? O filho do outro. Mas qual? Aquele que bateu no teu ontem lá na escola. Como é que você trata ele? Eu não estou perguntando por quem bateu, eu estou perguntando pelo filho. Veja como a gente muda. O filho, o meu, e esse meu aí é com M pesado, o meu, tudo. Sim, e o do outro? O do outro é do outro, o outro que se vire. E você acha que você está sendo cristão assim? Foi isso que Jesus fez. Quando for teu, tu cuida bem. Quando não for, deixa para lá. É assim. Nossa, eu não amadureci essa ideia dentro de mim. Pois está na hora da gente amadurecer. Porque na hora que eu vi o filho do outro como sendo um filho, eu já começo a ter que repensar. Mas eu nunca vejo o filho do outro como um filho. Eu vejo como o agressor do meu filho. E aí você já partiu de uma condenação. Já não é nenhum julgamento. E aí já entrou em desacordo de novo com o Evangelho, com Jesus. Esse Jesus ficar 2000 anos é ruim por isso. A gente fica a ver navios. E dentro dessa última situação aqui, será que Jesus estava mandando mesmo que ele se desfizesse de tudo que ele tinha, bens? Aí vamos imaginar, eu não tenho bem nenhum. Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho apartamento, eu não tenho nada. Então pronto, eu estou numa boa. Agora, eu não perdoo quem me magoou, pois é isso daí que você tem que colocar para fora. Como assim? Jogue para fora tudo que você tiver. Tudo. Quer dizer que se eu tiver mágoa, jogue ela para fora. Se tiver ciúme, jogue para fora. Se tiver inveja, jogue para fora. Se tiver amor, jogue para fora. Como assim? À medida que você joga amor para fora, ele cresce. Mas na medida que você joga coisas ruins para fora, isso lhe diminui naquele item. Então quer dizer que Jesus também estava dizendo nesse sentido que eu deveria dar aos pobres. Que pobres? Os miseráveis? Ou os pobres que tem tanta gente tão pobre no mundo, tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Tem muita gente com muito dinheiro que é pobre. A pior miséria que existe é essa. Você ter muita coisa e não ter nada é uma miséria. Então põe isso para fora, que era a proposta dele para o jovem. Põe para fora teu mau sentimento, joga isso fora. E você vai dar mau sentimento para quem? Para quem queira. Não fique com você. Mas como é que eu posso jogar um mau sentimento para fora? Você não introjetando, não vibrando, não vivendo. Põe para fora. Essa é a proposta de Jesus também para o jovem. E nas crises Jesus diz assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus passou parecido por isso. Jesus, no meio de bandidos, vai crucificado, vai à morte. Ele pede a gente só uma coisa, tenha bom ânimo. Que na realidade aqui Jesus foi sintético demais. Ele não disse ame, faça evangelho em casa, ele não disse vá para a igreja, pague os dízimos, ele já não disse mais nada. Na vida,
tenha bom ânimo. Ah, mas olha, eu não aguento mais. A proposta dele é o contrário disso. Tenha bom ânimo. Ah, mas está muito difícil. Que bom, se você superar, você terá aprendido muita coisa. Ah, mas é porque não é com você. Sim, porque se fosse comigo, eu iria em frente. E daí? Ou não é assim? A vida é assim. Quando a gente tem bom ânimo, a gente vai. Quando não tem, a gente fica na miséria. A proposta de Jesus contra qualquer crise é essa: tenha bom ânimo. Ah, lá vou eu de novo procurar um emprego. Nem que seja uma desgraça do emprego. Vamos entrar na neurolinguística. Tenho que sair, obrigação, não prazer, para procurar uma desgraça do emprego. Você vai encontrar o quê, pelo amor de Deus? Uma desgraça do emprego que não lhe convence e você não consegue. Você já está, a sua oração é essa: ai meu Deus, mais um dia, Senhor, não é possível. Ou o Senhor dá um jeito na minha vida, aí ele faz assim, ou. E agora? Para onde é que a gente vai com esse ou dele? Ou, o que você vai fazer? Tenha bom ânimo. Vá firme. Vá em frente. Não fique preso ao tempo lá passado. Tenha bom ânimo. Esse é o Jesus hoje. É Jesus ano 2016, outubro, dia 27. 9h02. E ele vai continuar. Quando vocês saírem aqui, olhem de lado que vai ver que ele está ali bem pertinho. Vai dirigir? Quer ir acelerado demais? Pergunte a ele. Posso, Senhor? Se ele disser pode, aí você vai. Agora, se você pensar e ele dizer, aí você já alivia o pé. É mais ou menos assim que funciona. Vamos lá, para a gente ir já para o encerramento. E aí a arrogância. Qual a proposta de Jesus para a arrogância? Vim para servir. Acabou a arrogância. Eu vim para servir. Eu sou um funcionário público. Eu estou aqui para servir. Eu sou uma pessoa que vai em busca do trabalho de um funcionário público. Eu estou dando a oportunidade dele servir. E se ele não servir, cabe a mim servi-lo, estimulando, e não condenando, e não criticando. Ah, mas eu esperei aqui meia hora, e depois de meia hora, o senhor vem me dizer que não pode atender hoje. Ele faz, E a gente sai dali como? A minha mãe fazia isso, ela ia quando chegava, o negócio começava a demorar, quando diziam que não podia mais. Disse, minha filha, você não sabe como eu lhe agradeço, porque eu estava tão cansada, estava já com as pernas doendo, pelo menos eu fiquei aqui sentada ali esperando. E aí pude ver até que você não é compreendida pelas pessoas. As pessoas ficam logo nervosas, porque não compreendem que você tem muita coisa para fazer, não é? Mas eu posso vir amanhã, você me atende. A senhora espera aí só um pouquinho, que eu já dou um jeito. E não teve dinheiro, não teve suborno, não teve nada. O que foi que houve? Você não entrou no clima. Mas a gente entra no clima. E a gente entra antes de chegar. A gente antes de chegar já entrou no clima. A gente já vai para a repartição dizendo assim, eu quero ver se hoje não vão me atender. Veja a expressão, eu quero ver se hoje não vão me atender. O que é que acontece? Não atende. Mas a gente não pensa. Né? Eu vou, e tenho certeza que vão me atender hoje. Nem que eu tenha que implorar. Ou então fazer todo mundo rir. Eu vi essa cena recentemente. Eu estava no aeroporto no Rio de Janeiro. E o voo atrasou. E já é um desses voos noturnos, que já saía do Rio às 11 horas, já era 00:20.
Aí a moça vai lá no microfone, coitada. Eu morro de dó, porque é um Deus nos acuda. Senhores passageiros, nós pedimos desculpa em nome da companhia, mas o voo de vocês ainda daqui a 20 minutos vai pousar e nós faremos o embarque o mais rápido possível. Aí é um gritaria, mas não pode, eu estou atrasado. Sim, ela não é a pilota do avião, ela não tem, o avião ainda está no ar, vai ter que pousar. Se não pousar, você não entra. Mas estava aquele nervosismo mais doido do mundo, aí tinha um rapazinho, estava ele mais umas 4 pessoas, e eles estavam conversando piada assim, baixinha. Aí quando ele viu aqui, ele disse, epa, então agora vamos aproveitar, vamos contar aqui umas piadas aqui para todo mundo rir. Já teve um jeito, isso é doido. Mas que você está com tanta raiva que para assistir piada você às vezes paga, o cara ia lhe oferecer ali de graça. Mas o cara dançou, pulou, fingiu de macaco, falava, mexia com todo mundo. Quando menos esperou, a moça chegou, senhores passageiros, desculpa, o avião já está pronto, podemos embarcar. Ele disse, não, espere um pouquinho. Lógico que ele fez de molecagem, né? Aí todo mundo já entrou no avião sorrindo, todo mundo. Foi tão simples. Do mesmo jeito, se um chegava, eu vou quebrar isso aqui, isso tempera tudo. Então, nós podemos vencer o mundo com muita simplicidade. Na continuação desse texto aí, teria mais coisas, mas eu não vou sacrificá-los nesse horário, e assim porque eu também estou precisando repousar. Eu saí de casa hoje às 5 horas da manhã, na realidade eu me acordei às 4, e a viagemzinha não é longa, mas os aeroportos são demorados. E como eu tenho que exercitar isso que eu estou falando, aí eu fico assim, Jesus Cristo, onde é que eu vou buscar mais paciência? Porque passar 5 horas aqui sentado nessa cadeira confortável, mas por mesma hora eu me lembrava, mas tem muita gente andando a pé, sem ter nem ao menos um ônibus. E eu estou no avião, estou aqui no aeroporto, ar-condicionado, Wi-Fi, posso fazer qualquer coisa. E ainda por cima o avião vinha com a garantia de que não caía. Porque não era por ter meu guia lá não, era porque tinha a nossa companheira que vinha no mesmo avião e ela é iluminada. Por ela esse avião não cairia de jeito nenhum. Então eu tinha mais era que agradecer. Como eu quero agradecer vocês terem vindo, desculpe esse bate-papo aqui, mas foi um bate-papo assim bem descontraído, mas mais para que a gente veja que Jesus tem que estar perto da gente. Muito bem, a gente quer estudar erudição, quer estudar teologia, quer conhecer. Ótimo, vá, faça isso, mas terminou, volte para a vida e traga Jesus junto. Coloque ele aqui. Como é que ele encara as crises? A crise que você passou. Eu tenho uma irmã que um dia ela acordou, quando chegou lá fora, o carro dela tinha sumido e ela tinha suado muito para ter aquele carro. Hoje já é mais comum, mas na época, o carro com banco de couro, o carro todo equipado, tudo cheio de coisa. Então ela acordou, era o lugar mais limpo do mundo. O cara tirou de dentro da garagem dela e nunca mais ela viu. E ela ficou ali meio triste. Lógico, eu também teria ficado. Acredito que a maioria. E ela só tinha aquele carro. Quando foi na outra semana que eu me encontro com ela, estava ela rindo e brincalhona, como ela sempre foi, que essa minha irmã é extremamente expansiva. E ali, oi, coisa boa, tudo bem? Eu com medo de perguntar. Eu já estava pensando, ela recuperou o carro, porque ela estava tão feliz. Eu digo, ela recuperou o carro. E eu queria perguntar, mas tinha medo, vai que não recuperou, eu vou trazer no meio do sorriso uma coisa ruim. Isso é tão ruim, a gente não saber nem quando deve, quando falar ou calar, mas como é de irmão para irmão, eu digo, meu irmão, me diga uma coisa, e o carro? Ele disse, você nem sabe. Eu agora estou andando de Mercedes. Eu digo, uau! Mercedes com motorista. Eu digo, mas rapaz, numa semana, eu disse, pois é. Eu saio de casa, eu faço assim, o motorista para, eu entro no ônibus da Mercedes, que é uma beleza. Não preciso mais abastecer, não preciso mais mandar lavar, não preciso pagar para motorista. Eu vou de Mercedes-Benz agora todos os dias, vou e volto. Tenho ou não tenho motivo para estar feliz? Eu digo, tenho. Está sobrando motivo para ser felicidade. E ela está certa, porque senão ela ia ficar chorando, e ia fazer o quê? Nada. Ela tinha dado uma mancada básica. Qual foi? Não fez seguro. Pronto. É uma mancada básica.
Mas naquela época também ninguém pagava, porque você queria economizar o seguro. Ela economizou. Ela economizou tanto quanto o rapaz que chegou em casa muito suado e disse: o que foi que houve, meu filho? Não, foi porque eu estou meio apertado e aí eu resolvi economizar o dinheiro do ônibus e aí vim caminhando. Ele disse: mas você é muito tonto. Você deveria não ter vindo de táxi, que você economizaria muito mais. Pronto. Quantas vezes a gente é tão bobo a esse ponto, a gente nem ao menos avalia a bobagem que está dizendo. Quer dizer que se eu viesse de táxi, você economiza muito mais. De que realmente tem razão. Meus amigos, quando dizem assim: Jacó, vai ter um show de alguém nesse final de semana. Eu digo: vou economizar. Quanto? Não, Jacó, você não vai? Claro que não, eu estou viajando. Então, quanto se eu tivesse era quanto? Ah, rapaz, esse show é 150, economizei. Não tem um show mais caro aí para eu não ir? Eu gosto de show caro. Como eu não vou, eu economizo e fico feliz por isso. Enquanto que algumas pessoas ficam: droga, eu não tenho dinheiro para ir para um show, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Bom, você quer chorar, chore. Se você chorar e conseguir ir, está ótimo. Se você chorar e não ir, é melhor você ficar alegre, ver outra coisa. Tem DVD do grupo que você ia ver? Tem, mas não é a mesma coisa. Tá bom, então também não compra o DVD. Pronto. Continue economizando. Simples. Desculpa aí então as brincadeiras, mas pensemos com seriedade. O Jesus é contemporâneo. Jesus está conosco. Só falta um pequenininho detalhe: que nós estejamos com Ele. Muita paz, tudo de bom e muito obrigado por terem vindo. Nós agradecemos o nosso irmão Jacó de Melo pela brilhante exposição da noite. Parece que vocês gostaram. Temos, então, amanhã, novamente, Jacó de Melo, em Ponta Porã, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Quem estiver indo para lá, às 20 horas, será o mesmo tema da palestra. Né? O importante, de repente, repetir, né? Não tem problema nenhum. Aproveitar um pouco, passear por lá e assistir a palestra à noite. E, dia 29, sábado, no MEFA. Quem não sabe onde fica o MEFA, fica na rua Rui Barbosa, 455, Jardim Cuiabazinho. O nosso irmão estará proferindo um seminário, começa às 14 horas no sábado, continua à noite e também no domingo pela manhã. Tá? Estão todos convidados, estará falando sobre um tema muito importante. Ele é amplo, né, Jacó, esse tema, mas finalizará com a cura da depressão através do magnetismo. Nesse momento, então, para fazer o encerramento, eu convido o nosso irmão Munir para fazer uma prece final. É para o Cristo, você está pronto. Obrigado. Então, antes da prece, agradecer ao Jacob pela disposição de estar conosco aqui. Hoje ele foi descontraído, mas no final de semana é um curso muito técnico e a gente espera que todos compareçam, porque tem muito a ver com a nossa vivência íntima, que exterioriza na cura do corpo. Então a gente espera e convida a todos para que estejam conosco no MEFA, sábado e domingo, aproveitando desses conhecimentos que o Jacob tanto tem a nos oferecer. E aproveitando desse momento especial que Deus nos concede. E sob as bênçãos auspiciosas do Mestre Jesus, rogamos aos céus, neste momento de bênçãos, que todos os espíritos, mensageiros do bem, possam derramar sobre as nossas mentes, as nossas consciências, as luzes iluminadoras, para que elas possam nos abrir os olhos
e verificar que à nossa frente existe tanta gente que faz parte de nós. Nós somos os germes divinos que Deus plantou para que pudéssemos colaborar com a progressão do mundo que Ele nos ofereceu. E nesta era tão difícil que vivemos, sob tantos atentados e agressões de toda ordem, rogamos aos céus para que o próprio céu se faça em nós. Que dentro do nosso interior, Senhor, possa renascer a cada momento, a cada amanhecer, a chama viva da esperança, que nós estendamos mãos, ombros, braços, pernas e pés, e não meçamos esforços para abraçar o outro, porque o outro, talvez amanhã, seja nós próprios. E essa humanidade sofrida, Senhor, não por acaso a vivenciamos, porque é dela que extrairemos os aprendizados que nos ascenderão aos mundos mais sublimes, onde os outros que nos antecederam já estão. Em nome de Jesus, de Deus, nosso Pai, e de todos os irmãos aqui presentes, agradecemos essa noite tão especial, pedindo que nesta noite, quando nós nos desligarmos do corpo físico, possamos viajar, não para longe, mas para dentro de nós mesmos, detectando as mazelas que existem em nós, para extirpá-las e substituí-las pelo amor que já existe em toda parte. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco, por hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Quem tiver interesse, tem as obras do nosso irmão Jacó de Mello ali ao fundo. Tem autógrafo, Jacó? Tem autógrafo ainda. Está cansado, mas ele vai autografar.